Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa série Corretor Próspero. Eu sou Nesita Carvalho e nessa sequência de vídeos eu estou trazendo para você assuntos, temas específicos da sua profissão, principalmente para você que está no início da sua jornada e se ver muitas vezes diante de barreiras, diante de bloqueios que têm impedido de alguma forma de avançar, de acreditar nas possibilidades que você pode criar para você mesmo dentro da sua carreira. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre 3 bloqueios, 3 tipos de situações que são frequentes na vida de quem está começando como corretor de imóveis. Então, pega lá caneta e papel, porque você pode sentir necessidade de anotar alguma coisa, e ao final desse vídeo, eu vou deixar um espaço para que você faça sua pergunta a respeito do assunto, para que você tire alguma dúvida. A primeira coisa que nos trava no momento em que a gente está iniciando essa jornada como corretor de imóveis é o fato de a gente achar que não tem capacidade para desenvolver esse trabalho. Tem uma mosca aqui me perturbando. É você achar que não tem capacidade para desenvolver esse trabalho. E por que é que isso acontece? Por que é que você tem essa sensação? Por que que você tem essa insegurança? E por que que esse tipo de trava, esse tipo de pensamento tem te travado, tem te impedido de ir adiante? Muitas pessoas fazem um curso de preparação, participam do TTI, que é o curso preparatório para que você tenha acesso à habilitação pelo CRES, o técnico em transações imobiliárias. Então, essas pessoas, elas saem do curso achando que viram lá tudo que era suficiente para ingressar no mercado. Então, no momento em que elas vão para a prática, no momento em que elas iniciam a sua jornada, elas começam a perceber que elas não têm o conhecimento, elas não viram dentro do curso a parte prática necessária para que elas se sintam mais seguros nos momentos das suas abordagens. Esses momentos deveriam ter acontecido dentro do estágio, mas a maioria dos corretores fazem o estágio apenas como uma forma de cumprir etapas, de cumprir um preceito que é necessário dentro do curso. E aí, quando elas vão de fato para o mercado, é que elas vão sentir falta desse momento que elas não souberam aproveitar dentro de uma imobiliária ou junto com um corretor de imóveis. Daí a importância, se você ainda não ingressou nesse mercado, não negligencie esse teu momento, Não negligencia esse momento em que você está dentro de uma imobiliária para se preparar, Para ver a parte prática do negócio, para ver a coisa acontecendo, para ver o que eu preciso de fato fazer, O que eu preciso na prática, como é que eu posso desenvolver esse trabalho que eu decidi fazer. Então, se você está nesse ponto aí, o conselho que eu te dou agora, nesse momento, é que você pare, analise a sua situação, Analise qual é o teu momento agora. Como é que eu estou? O que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu tenho que me permite avançar? O que eu não tenho? Quais são os recursos que eu preciso buscar ainda? Qual é o conhecimento que eu preciso ter? Qual é a forma com que eu devo me posicionar no mercado? Você percebe que existe uma diferença muito grande dentro de todo esse contexto. Se você não sabe, se você vai começar qualquer coisa, essa situação, ela não é algo que se aplica somente a você que está começando como corretor de imóveis, em qualquer situação da sua vida. Quando você vai iniciar qualquer processo, você precisa ter seu momento de parada, para que você entenda o que é que eu vou fazer, qual vai ser o meu próximo momento. E analisar tudo aquilo que você precisa, o conjunto de ferramentas que você precisa para iniciar aquilo que você está se propondo a fazer. Porque quando você não faz isso, você
tende a ficar perdido no momento em que você se sente dentro do mercado. Daí a importância de você entender que não basta. O TTI, ele é um critério obrigatório para que você tenha acesso à sua habilitação pelo CRES, né? Ele é um critério obrigatório. Você pode ter toda a experiência necessária para começar no seu trabalho. Você pode ter conhecer toda a teoria de como funciona o mercado, você pode conhecer tudo, você pode até já agir como um corretor. Mas se você não está devidamente habilitado pelo CRES, você vai precisar passar pelo curso preparatório, pelo TTI. O inverso não é verdadeiro. Se você faz um TTI meia boca, né? Se você faz cumprindo só o essencial, o que vai acontecer é que você vai entrar no mercado sem como é que eu falo assim, sem o suporte necessário. Você não formatou bem a base daquilo que você precisava fazer. A coisa acontece assim, o TTI, ele te dá a base de sustentação, mas aí você precisa passar pelo processo de aprendizado na prática, né, para você entender como é que esse mercado funciona, e isso só vai ser possível se você estiver dentro de um universo onde tudo isso está acontecendo. Você precisa estar dentro de uma imobiliária para entender como é que funciona esse fluxo. Você precisa estar junto com um corretor para entender a forma como ele se posiciona no mercado, como ele conversa com o cliente, como ele dá os primeiros passos em direção à sua negociação, como é que ele liga para esse cliente, qual é a linguagem que ele utiliza, quais são as ferramentas que ele faz uso para desenvolver o trabalho dele, como é que ele desenvolve esse trabalho, como é que ele distribui esse tempo dele. Então, toda essa parte prática, mesmo você passando pelo o processo, você não vê, toda essa parte prática você não vê acontecer dentro do curso que você está fazendo. Daí a importância de você fazer, de fato, um estágio muito bem feito, né? Eu ensino, lá dentro do meu curso, tem um módulo onde eu falo exclusivamente, onde eu falo detalhadamente dessa preparação, né? De como você precisa se preparar para ingressar no mercado. Quais são os cuidados que você precisa ter para identificar a empresa que vai te apresentar o mercado imobiliário. Como é que você pode se inserir dentro de uma empresa dessa para que você tenha, de fato, os resultados que você busca dentro dessa profissão. Então, de nada adianta isso você precisa ter muito claro para você. Não adianta muita coisa. Não adianta, eu diria até que não tem serventia nenhuma. Você vai passar por um curso, fazer um curso TTI de qualquer jeito, fazer um estágio de qualquer jeito, né, só para cumprir a carga horária que é necessária, né, que é exigida para que você dê entrada na sua carteira, tu cresce, para depois você entrar nesse mercado e ficar perdido, porque você simplesmente não se preocupou, porque você não se preocupou dentro do momento, naquele momento em que você estava se preparando, naquele momento em que você estava sendo apresentado, você não colocou a atenção necessária, a atenção exigida para que você possa, de fato, atuar nesse mercado, começar com o pé direito, né? Não começar de qualquer jeito. E daí vem o segundo ponto, né? Quando você começa a entender que você precisa, de fato, entender, que você precisa ter esse conjunto de informações, vem a outra parte, que é a parte organizacional. Você precisa organizar seu tempo, você precisa definir como é que você vai desenvolver essa sua profissão, como é que você vai começar, como é que você vai distribuir o seu tempo ao longo do dia. E aí primeiro ponto que você precisa entender é a necessidade de identificar qual vai ser o teu modelo de trabalho.
Eu fiz o curso lá, eu vim para uma imobiliária, entendi, estudei e entendi como o mercado funciona. Agora eu preciso decidir como é que eu vou atuar. Qual vai ser a minha linha de atuação? Por onde eu vou começar? Então, esse é o segundo ponto. E aí você vai decidir qual vai ser seu modelo de trabalho. E quando eu falo em modelo de trabalho, eu estou aqui me referindo, nesse primeiro momento, estou me referindo ao tempo. É porque é muito comum, pelo menos quando eu estava dentro da imobiliária, né, quando eu ficava o tempo todo dentro da imobiliária, recebendo as pessoas que vinham buscar estágio, era muito comum eu receber pessoas que estavam chegando, ingressando no mercado, mas tendo uma outra atividade paralela. E aí, esse é o segundo e maior, esse é o segundo dos pontos mais importantes. É definir o teu modelo de trabalho, definir como você vai, qual é o tempo que você vai dedicar à sua profissão, se você vai se dedicar em tempo integral, ou se esse seu tempo vai ser parcial, e uma vez que você define, eu vou trabalhar só meio período na minha profissão. Você precisa definir qual vai ser esse meio tempo. Você precisa deixar muito claro para você, desde o princípio, como é que você vai atuar nesse mercado, qual é o horário que você vai, qual é o período do dia que você vai escolher para se dedicar à sua profissão. E uma vez que você escolheu esse período, você vai precisar também definir como você vai distribuir as atividades necessárias dentro desse período. Porque você não pode imaginar, você não pode pensar que você saiu do curso, que você fez lá o seu TTI, né? Recebeu aquele monte de informações e acreditar que aquilo é o suficiente para que você tenha um bom desempenho na sua profissão. A maioria das pessoas acabam desistindo da sua carreira porque elas não consideram essa possibilidade, né? Elas ficam o tempo todo achando que aquilo lá, aquele curso que ela fez, aquilo lá é o suficiente. E na realidade não é. Você precisa entender que você precisa entender que se você entrou nesse mercado, existe um conjunto de ações que você precisa colocar em prática, né, dentro de um determinado período, né? O teu aprendizado, ele não cessa a partir do momento em que você sai do curso. Muito pelo contrário, esse é um mercado muito dinâmico, né? Mudanças acontecem assim de forma assustadora dentro dele. Então você precisa estar o tempo todo antenado às mudanças que vão ocorrendo nesse teu mercado. E para fazer isso, é importante que você defina o horário em que você vai, o período em que você vai desenvolver suas atividades, escolher os horários em que você vai se dedicar a aprofundar aquilo que você viu dentro do TTI, a entender o mercado, né, a pesquisar mais sobre o cliente. Pense que você tenha em mente que você está começando totalmente verdinho, né? Você não sabe nada. Você não sabe nada. Tudo que você sabe até agora é o que você viu dentro do curso. Por exemplo, quando eu fui fazer o curso do TTI, eu fui fazer por uma necessidade, né? Na época a gente estava, eu conto essa história, na época em que eu precisei fazer o curso do TTI, porque nós transformamos a empresa que a gente tinha, um correspondente bancário, numa imobiliária. E para que a imobiliária pudesse atuar no mercado, era necessário ter um responsável técnico, né, um corretor devidamente habilitado pelo CRES. Uma outra pessoa, que era meu filho, tinha menos tempo que eu, nós dois éramos muito ocupados, mas ele tinha menos tempo, eu me propus a fazer o curso. Né? Então, eu saí de lá sem saber de nada, a gente estava ingressando no mercado. Nós não conhecíamos nada. Quando nós iniciamos o nosso trabalho, nós não tínhamos noção do que era estudo, né? Eu fui aprendendo meio que na marra,
Depois eu percebi que sozinha era muito complicado, e aí eu fui fazer também em cursos mais específicos da área, para que eu pudesse entender como funcionava toda essa dinâmica, para poder desenvolver o trabalho e me sentir mais autoconfiante. Não sei você, mas quando eu comecei, eu era muito insegura. Eu me sentia como se eu estivesse vivendo uma situação em que, sabe, quando você vive ali a síndrome do impostor, quando você tem a sensação de que o cliente sabe que você não sabe de nada, era assim que eu me sentia. E isso gerava em mim um desconforto muito grande quando eu ia fazer as minhas visitas, né? Quando eu levava um cliente para visitar, eu me sentia muito desconfortável. Lógico que eu, mesmo me sentindo desconfortável, procurava não passar essa impressão para o cliente. E como é que eu fazia isso? Como é que eu me esforçava para fazer isso? Conhecendo o máximo possível o produto que eu estava apresentando para ele. Se eu pegava um cliente para atender, eu procurava entender, eu procurava mapear tudo sobre aquele cliente, né? Eu fazia muitas perguntas, ainda faço, né? Quando eu recebo uma indicação, hoje eu não atuo mais como corretora, mas quando eu recebo uma ligação, uma indicação, né? De um cliente que me indicou alguém, uma das primeiras coisas que eu faço, né? E que eu aconselho, que eu ensino como fazer dentro do método Pilares, como você pode mapear o seu cliente, né? Entender o perfil dele, entender quais são as suas dores, o que ele está querendo comprar aquele imóvel, né? O que motivou esse cliente, entender quais foram as razões que levaram esse cliente a buscar o meu serviço, a buscar o serviço de um corretor para realizar a sua compra, né, para fazer aquela aquisição. Qual foi o maior motivador dessa decisão? E aí eu procuro entender também quais são as objeções que esse cliente pode levantar em relação aos produtos que eu tenho para ofertar. Eu procuro entender quais são as oportunidades que ele poderá enxergar, né, por trás daquilo que eu estou oferecendo para ele. Eu procuro ver quais são as suas necessidades, o que é que ele está buscando quando ele me aborda, qual é a intenção dele? Qual é a intenção desse cliente quando ele chega a mim em busca desse imóvel? O que é que ele espera que eu ofereça para ele? Então, todo esse conjunto de informações, eles vão determinar a qualidade do teu atendimento. Eles vão determinar a qualidade daquilo que você está oferecendo. E isso se você tem essa preocupação, você tá iniciando um processo que vai gerar um fechamento, e você está começando isso desde o primeiro momento, desde o teu primeiro contato com o cliente. Percebe a diferença? Eu não vou oferecer para o cliente aquilo que eu tenho, eu vou oferecer para ele aquilo que ele está buscando. Eu procuro entender, em primeiro lugar, o que ele está buscando, e quando eu tenho esse entendimento, eu procuro identificar dentro do meu portfólio algo que mais seja adequado para ele. Eu não vendo, o meu foco não é vender um produto que está numa campanha, não é vender um produto que está dentro de um processo de lançamento. A minha preocupação é atender as expectativas, atender as necessidades do meu cliente e superando a sua expectativa. Isso é o que separa um corretor próspero de um corretor mediano, né? Aquele que faz o trabalho simplesmente por fazer. É aquele que fica o tempo todo, que a preocupação dele é vender, 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 vender. Ele é uma espécie de máquinas de vendas. Então, ele olha para o cliente, ele não enxerga alguém que está passando por um processo de busca, né, para a solução para o atendimento de uma necessidade dele naquele momento. Ele olha para o cliente através de cifrões, né, nos olhos, né? E sempre que eu iniciava
os treinamentos, né, os treinamentos iniciais com os corretores na imobiliária, havia corretores que eles tinham assim, uma sede, eles chegavam com uma sede de venda tão grande que eles acabavam não vendendo nada, porque aquela ansiedade de vender, né, eles tinham uma necessidade de mostrar para a família deles, eu não culpo, né, porque eles tinham uma espécie de necessidade de mostrar para a família que aquele negócio que ele tinha começado a investir era algo que traria algum retorno, né? Ele tinha uma preocupação muito grande com a cobrança da família por resultados. E isso, de alguma forma, acabava interferindo na performance dele, né? Como a gente sabe que interfere até hoje, né? Esse é um dos fatores que mais atrapalha a sua performance dentro do seu trabalho. Então, é importante que você tenha esse cuidado, né, de entender o momento em que você está e o momento em que você quer gerar, de fato, essa transformação para o seu cliente. E aí você entra nesse processo, né, de querer fazer aquilo que está à sua altura, aquilo que está dentro dentro do teu campo de informação, dentro da tua linha de raciocínio, e você acaba não fazendo nada, porque você está se preocupando com algo que não gera resultado, né? Você está se preocupando com talvez aquilo que mais te afaste dos resultados que você está buscando. Então, eu quero terminar esse momento aqui te pedindo para parar, fazer esse momento de parada agora e analisar qual é a tua situação hoje, né? Como é que você se enxerga dentro desse mercado e o que você pode fazer para melhorar essa situação, né? Quais são os pontos que você pode buscar, quais são os pontos cegos que você precisa considerar, que você precisa observar, que você sente que está te atrapalhando, que de alguma forma interfere nos resultados que você tem alcançado até agora. E quando você tiver essa visão clara, né, do que te atrapalha, é muito importante que você faça também um trabalho para que você consiga trabalhar essas suas deficiências, né, esses seus pontos que precisam ser melhorados, porque dessa forma você vai se sentir muito mais motivado e muito mais preparado para desenvolver o trabalho que você quer desenvolver. Então, o convite que eu quero te fazer nesse momento, nesse exato momento, é que você, de fato, faça essa análise, né? Quem é você nesse momento? Como é que você está? Como é que você se enxerga como é que você se enxerga aí nesse ponto em que você está, nesse momento em que você está na sua carreira? Né? Como é que você se vê como um profissional? Você se acha preparado o suficiente? Com certeza essa tua resposta ela vai ser negativa. Mas isso é para te levar à segunda pergunta. O que você tem feito de fato para mudar essa realidade? O que é que você tem, em que você tem focado? Quais são as ações que você tem desenvolvido para vencer essa sensação de insegurança, essa sensação de falta de confiança naquilo que você está fazendo? Quais são as atitudes concretas, quais são as ações concretas que você tem desenvolvido para vencer esse bloqueio que está te impedindo de ir adiante? Como é que você tem, de fato, como é que você tem trabalhado essa sua sensação de ausência de autoconfiança? De não se sentir bom o bastante, de não se sentir preparado, de não se sentir pronto para atender teu cliente, né? De muitas vezes não saber como pegar, como iniciar uma abordagem por telefone, não saber como abordar não saber como iniciar uma abordagem frente a frente com o teu cliente, né? De não saber como conduzir uma visita, né, de não saber como conduzir uma apresentação a um imóvel. Como é que você se sente em relação a isso aí? E o que que você tem feito para mudar essa realidade? Né? Quais são as ações que você, o que é que você já identificou dentro desse teu comportamento e o que você, de fato, tem feito para neutralizar esse tipo de comportamento? Então, a partir do momento em que você tem essa consciência, em que você entende
que aquilo que de alguma forma te bloqueia é exatamente a falta de preparação. É o tempo que você não está dedicando. Aí eu volto ao nosso ponto inicial. Como é que você tem distribuído o seu tempo, como o seu tempo de trabalho dentro dessa profissão? Uma vez que você definiu, eu vou trabalhar só no período da manhã, eu vou trabalhar no período da tarde, eu vou trabalhar de tal hora, como é que você distribuiu os teus horários dentro desse período? O que é que você tem feito em cada momento desse que você definiu para trabalhar? Porque se você não tiver um planejamento, se você não tiver um plano, se você não tiver um passo a passo, se você não tiver uma clareza muito grande do caminho que você precisa percorrer para você chegar onde você quer chegar, esse teu processo, essa tua jornada, ela vai ser sempre muito pesada. E você vai se sentir sempre muito sugado pelo momento, você vai se sentir, em alguns momentos, desmotivado, e muitas vezes você vai ter a sensação de que você não vai chegar. E não é porque você não vai chegar. Essa sensação vem exatamente da tua falta de preparação, né? Da falta de você ter dado para... Da falta de você estar colocando dentro do teu processo de aprendizado, porque todo o início, ele é um aprendizado, né? Você está iniciando algo novo na sua vida, né? Toda profissão, quando você desconhece, né? Se você já trabalhou alguma vez de uma empresa, você deve lembrar que quando você chegou nessa empresa, foi apresentado a um determinado serviço, se ele era algo desconhecido para você, você precisou fazer um esforço extra, né? Para entender todo o processo, o que aquela empresa precisava de você, o que aquela empresa esperava, qual era o retorno que ela estava esperando de você, né? E você precisou desenvolver determinadas ações para dar essa resposta que a empresa esperava de você. Então, assim, dentro da tua profissão como corretor de imóveis, você não pode pensar que vai ser diferente, né? Você vai precisar também procurar entender como você precisa se posicionar e tomar todas as decisões necessárias para que você faça, de fato, dessa profissão algo que venha contribuir para que você faça desse negócio o seu negócio próspero. Então, fica aqui a minha dica para você, né, no final desse vídeo, é que você de fato se preocupe, né, tire um tempo para entender qual é o teu momento atual, onde você está e quais são as ações que você determina para você agora, né? Como é que você se sente em relação a isso tudo? E qual é a decisão que você toma, né? Quais são as primeiras ações que você enxerga como necessária para você tomar nesse exato momento? Se você colocar aqui nos comentários qual é a tua situação atual, eu vou achar... eu gostaria de você... Eu queria te convidar a colocar aqui nos comentários qual é a tua situação atual, né? E o que você está disposto a fazer para para fazer desse negócio que você está iniciando o teu negócio próspero. Então, vai lá, faz essa parada, né? Faz esse momento aí, que aí eu quero te pedir para você fazer 3 coisas. Primeiro, escreve numa folha de papel qual é o teu momento, né? Como é que você está se vendo dentro desse mercado. Primeiro você responde por que você resolveu. Por que essa carreira te chamou a atenção? E por que você está aqui? Depois você vai colocar qual é a tua posição atual, como é que você se enxerga dentro do contexto em que você está hoje. Você já passou pelo curso do TI ou está pensando em começar? Aí você coloca, dependendo do estágio em que você está, você vai eleger 3 ações necessárias para te levar ao estágio seguinte. Se você já passou pelo processo do TTI, já está com a sua carteira de estagiário ou com a sua carteira de corretor definitivo, qual vai ser o teu próximo passo? O que você pretende fazer para avançar para o teu próximo estágio dentro desse processo de construção da tua carreira?
e elege 3 ações dentro desse momento em que você está. Novamente, elege 3 ações nesse momento em que você está. E à medida em que você for evoluindo, você vai fazendo essa autoavaliação e sempre elegendo mais 3 ações necessárias para você sair para o próximo estágio. E dessa forma, quando você perceber, você já tem avançado, né? E você já tem alcançado grande parte dos resultados que você espera alcançar, né? Você tem trabalhado para evoluir na sua performance. É só quando você trabalha dessa forma, centrada, consciente, né, da necessidade dos passos que você precisa dar para o teu próximo momento, que você de fato vai evoluir na tua carreira e fazer dela a carreira que você tanto sonha. Então, ter essa clareza, né? Então, ter essa preparação, ela é muito importante. E você só vai conseguir isso se você de fato parar para fazer a sua autoanálise. Então, é esse convite que eu quero te fazer agora. Se esse vídeo foi importante para você, eu queria que você deixasse nos comentários. E eu quero também que você coloque nos comentários qual é a tua maior dificuldade nesse atual momento em que você está. Coloca o momento em que você está e qual é a tua maior dificuldade nesse momento, que eu vou procurar trazer aqui vídeos que vão te auxiliar na condução desse teu momento. Então, me aguarda aqui no próximo vídeo, eu vou trazer para você como você pode trabalhar melhor essa distribuição do tempo. Como você pode fazer o teu tempo, como você pode colocar o tempo para trabalhar a teu favor e tornar o teu tempo mais produtivo. Então, fica atento e até o nosso próximo vídeo.